Diz assim: como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante deles em amor. Diga assim: em amor. Em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que assim mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, e outra tradução do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Diga graças a Deus, diga glória a Deus, aleluia. Senhor maravilhoso e eterno Deus de nosso Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, nessa noite, Pai querido, Deus amado, que a tua palavra ela seja pregada, meu Deus, com poder e com autoridade. Meu Deus, todos os espíritos malignos, Senhor, que vieram contra essa palavra, contra esse culto, meu Deus, eu dou uma ordem agora. Espíritos enganadores, espírito do erro, espírito do engano, espíritos malignos, saiam em nome de Jesus desse lugar, meu Deus do céu, em nome de Jesus. Pai querido, que não haja oposição à tua palavra, que não haja resistência. Tira todo espírito de distração, meu Deus, que nessa noite o Senhor derrame uma glória sobre a tua igreja, que o Senhor leve a sua palavra e que a sua palavra venha prosperar naquilo que ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Podeis assentar dando glórias a Deus e aleluia nessa noite, aleluia, glória a Deus. Queridos meus amados irmãos e irmãs da nossa comunidade aqui, São Luís, né? De São Luís, é motivo de muita alegria que o Senhor me trouxe aqui para trazer e ministrar essa palavra. Eu dizia, pastor, Deus ele tem algo naquele lugar. Deus ele não nos enviou para passear ali. Tem algo que Deus ele quer fazer através da nossa vida. Tem algo que ele vai ministrar na vida do teu povo. E quando eu li essa palavra, querido, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 4, o qual Deus ele está resgatando um princípio. Deus ele está resgatando uma filiação. Aleluia. A palavra vai dizer que ele, Cristo Jesus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. O que eu entendo com isso? Que nós não nascemos da vontade da nossa mãe, nós não nascemos da vontade do nosso pai, nós nascemos antes da fundação do mundo. Como é isso, pastor? A palavra ela vai dizer que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos elegendo para filhos de adoção em Cristo Jesus, nos predestinou para a glória dele. Aleluia. O que eu entendo com isso? Aleluia. Quando você lê a palavra de Deus, aleluia, em João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que todos aqueles, aleluia, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, não aqueles que nasceram da vontade da carne nem do sangue, mas aqueles que nasceram do Espírito de Deus. Aleluia. O que eu entendo com isso? Que antes que houvesse mundo, que antes que houvesse todas as coisas, havia algo dentro do coração de Deus, algo dentro de Deus, que já nos elegeu nele, que já nos predestinou para ele, algo que foi criado na eternidade, estava na eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo, uma família em comunhão. Ali naquele momento Deus sentiu de que algo poderia ser feito. Ele faria um ser, a sua imagem, a sua semelhança, e ele predestinou
predestinou na eternidade. Por isso, querido, começa aqui a minha mensagem dizendo para você que eu e você não somos obra do acaso, não somos animais, nem viemos de processo de evolução. Não, nós nascemos no coração de um Deus todo-poderoso que nos predestinou para ser filho dele. Aleluia, isso é maravilhoso, isso é a glória de Deus. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com uma função, nós nascemos com um objetivo. Dentro de nós existe algo chamado pneuma, sopro, espírito de vida, que foi dado do Deus Criador. Quando em Gênesis no capítulo 3, versículo 7, o Deus ele desce, Elohim, o Deus Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, com as suas próprias mãos, pega o barro, forma o boneco, forma ali a face, a presença. Talvez Satanás estava ali rodeando a terra, ali no jardim do Éden, olhando. Ele talvez estava dizendo, eu vou conjecturar, meu Deus, o que esse homem está fazendo? O que esse Deus está fazendo? E o que é isso? O que é isso? Porque lá em Ezequiel, no capítulo 14 de Ezequiel, no capítulo 14 de Isaías, quando fala da queda de Lúcifer, a palavra vai dizer que ele queria ser semelhante a Deus, ele queria sentar nos mais alto trono, ele se usurpou ser igual a Deus e sentar no trono de Deus. Olha, essa era o propósito dele, ser semelhante a Deus, ser igual a Deus. Então, quando ele começa a ver a forma daquele boneco, ele começa a perceber que a forma daquele boneco era a forma de Deus, era a face de Deus. E aí Deus ele começa com as próprias mãos. É interessante falar, aleluia, que quando Deus criou o animal, ele disse: terra, produz animais segundo a sua espécie. Ele disse: mar, produzas peixes segundo as suas espécies. Mas quando foi para fazer o homem, irmão, ele pegou com a sua própria mão, porque era propósito dele, já estava na eternidade, já era a vontade dele, do coração dele. Nós nascemos do amor de Deus, da vontade de Deus, nós nascemos com um propósito. Então ele pega aquele boneco, ele sopra no ruach do original, o sopro de vida. Quando o Espírito de Deus sai de Deus e entra naquele boneco, aquele boneco de barro passa a ser uma alma vivente, aleluia. E o que foi? Foi o DNA de Deus, foi a essência de Deus, foi aquilo que era de Deus. Por isso nós somos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós não somos qualquer criatura. Nós não somos animais, nós não somos ser qualquer. É por isso, querido, que quando eu passo numa viela, que quando eu passo num beco e vejo um viciado e vejo um drogado, eu paro com ele, eu sento, eu abraço, eu beijo, eu dou um alimento. Porque quando eu olho para aquele homem ali, eu não olho um indigente, eu não olho um homem que está ali jogado, eu olho para alguém que é a imagem e semelhança de Deus e que precisa ser resgatado, precisa ter a sua filiação de volta como filho, aleluia. Assim era eu, amado, assim era o pastor, talvez assim era você. Um dia, como diz aqui, no capítulo 2 de Efésios, nós éramos filhos da ira, destinado à destruição, andávamos segundo ao curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar. Ei, quando eu leio essa palavra aqui no capítulo 2 de Efésios, nós andávamos sob a influência de um espírito maligno que nos levava a fazer coisas inconvenientes a Deus. Meu Deus do céu. O propósito da criação, nós vivêssemos com Deus na eternidade, vivêssemos no Éden com Deus. Deus descia toda a tarde, falava com o homem, se revelava ao homem. O homem não tinha doença, não tinha dor, sofrimento, ele era puro. Ele vivia com Deus. O homem tinha a presença do Espírito Santo, e com a presença do Espírito Santo ele tinha a glória, a Shekinah de Deus. Quando Deus descia, ele suportava a glória de Deus. Hoje, se um de nós chegássemos perto de Deus, nós seríamos pulverizados pela essência, pela glória de Deus. É como se fosse, irmão, uma radiação de uma bomba atômica. A santidade de Deus, ela é tão poderosa
poderosa, ela é tão forte que quando um pecador chega, ele não aguenta, aí ele cai por terra. É por isso que você vê João, quando vê Ezequiel, os outros quando viram a glória de Deus, Isaías, eles caíram por terra. Daniel também caiu, porque ninguém suporta, irmão, a presença de Deus. Olha, Moisés queria ver a face de Deus. Olha, ele diz: olha, Moisés, se tu ver a minha face, se tu chegar perto de mim, tu vai morrer, Moisés. Tu vai me ver de longe, tu vai me ver de costa, eu vou passar, tu vai ver só relance, porque se ele visse a glória, irmão, ele não ia suportar. Mas eu louvo a Deus, porque vai chegar um dia, em Tessalonicenses diz que dada a voz do arcanjo, na última trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão no corpo glorificado, e nós que estivermos vivos, seremos nosso corpo transformado no corpo de glória, encontraremos com o Senhor nas nuvens do céu. Nós vamos ter esse corpo transformado num corpo de glória. Esse corpo que é corruptível, ele vai ser revestido da glória, da imortalidade, para nós suportarmos a glória de Deus. Meu Deus do céu. Mas aconteceu algo trágico no Éden. Aconteceu algo trágico que afetou toda o planeta Terra. O homem, ele é seduzido pela serpente. Deus deu todas as árvores poderes comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal não toca, porque do dia que tu comeres, certamente morrerás. Aí, João 8,44 diz que Satanás, ele nunca se firmou na verdade. Lá no céu, ele nunca se firmou na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele foi precipitado de lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, fala lá que ele desceu sobre a terra com cólera, com ira, porque pouco tempo lhe resta. E ele desceu com fúria, irmão, para matar, roubar e destruir. Se nós brincarmos, ele nos ceifa mesmo, irmão, porque ele não brinca de ser diabo. Muita gente brinca de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo não, irmão. Então preste atenção. Ele vai, se materializa numa serpente, e ele dá uma doutrina de demônio, como diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ele dá uma doutrina diferente da doutrina de Jesus. Ele inaugura ali o espiritismo, irmão. Ele diz assim: não, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, irmão. Vocês vão ser como Deus, porque ele sabe que no dia... Aí, então, para ela comer, ela que duvidou da palavra de Deus e ela chamou Deus de mentiroso, porque ela preferiu acreditar na serpente do que acreditar na palavra. E quando ela come, ela olhou e viu que não morreu. Aquilo foi um engodo. Ela se engodou. Aí ela sai dali e pega: olha, eu comi e não morri, olha aqui, olha como é linda. E Adão vai, mas a palavra estava com ele, a autoridade era ele. Ei, você é o sacerdote da tua casa, você tem que edificar a tua casa. É você que Deus chamou. Ou talvez seja você, mulher, talvez seja você, homem. Se Deus te chamou através de você, Deus, ele tem uma aliança. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você é diferente, a promessa vai se cumprir na tua vida. Você não é qualquer um. Não se sinta rejeitado. Não se sinta: eu moro aqui no fim. Não, irmão, você é filho de Deus. Você é herança de Deus. Você é predestinado para o céu, para a glória de Deus. Você não é qualquer um. Diga para o seu irmão: você não é qualquer um. Diga para o seu irmão: você não é qualquer um. Diga assim: você é filho de Deus. Diga assim: você tem uma herança no céu. Tem uma herança no céu. Amém. Você mora numa casa de palha? Você mora numa casa de barro? Sabe o que está esperando você no céu, querido? Uma mansão celestial. Glória a Deus. Sabe aonde tu vai pisar? Na rua de ouro de Ofir, Lábia, Candarábia, Remanabassure, Mandarábia. Meu irmão, você é muito rico. Você é filho do dono do ouro e da prata. Rabacalábia, Candarábia. Existe uma promessa que aonde tu colocar essa tua mão de glória aí, ó, aonde tu colocar essa mão, vai prosperar. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, o local vai ser teu por possessão, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, e você tem uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. Você não é qualquer um.
Você não é qualquer um, irmão. Você não é qualquer um. Aconteceu, irmão, quando ele come, a glória desce, sai. Isaías 59, versículo 2, se eu não estou enganado, diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Meu Deus do céu, Adão, cadê tu? Adão se esconde porque a vergonha, a nudez, ela é sinônimo de vergonha. Ele se esconde porque ele estava nu. A presença do Espírito Santo saiu. Aconteceu a primeira morte, a morte espiritual. São 3 mortes: morte espiritual, morte física e a terceira é a condenação eterna. 3 mortes. Quando ele come, ela come, aconteceu a primeira morte, a morte espiritual. Quando você olha ao teu redor, quando você vem aqui no dia de domingo, que tiver o tuti ali, você olha um monte de gente morta espiritualmente. Se a trombeta tocar, vão ficar... Imagine no carnaval, irmão. Hein? Imagine no carnaval, milhares, milhões de pessoas pulando. Aí a trombeta... Não abrir piscar de olho, irmão. E aí? Hein? Enquanto a igreja vai estar na boda do cordeiro, olha isso, 7 anos de tribulação, você entra na presença do Senhor. O Senhor está preparando aquela boda que Ele preparou, que Ele disse nos versículos: eu nunca mais vou tomar dessa vida de novo com vocês, só não no reino de meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estiverem comigo. E aonde eu estiver, nós seremos um só, como eu e o Pai somos um. João 14. Glória a Deus. Eita, meu Deus, enquanto nós que estamos aqui estivermos na boda do Cordeiro, começa o tribunal de Cristo, galardão, irmão. Quantas almas tu ganhou pedra na coroa? Nossa coroa será colocada, as nossas vestes de glória resplandecente, como o brilho do sol, o nosso corpo vai brilhar, irmão. Aquilo que nossos olhos nunca viram, aquilo que não subiu na nossa mente é o que está preparado. O que vale a pena, irmão? 10, 20, 30, 40 anos na bebida, na droga, nos vícios. Isso não é nada para uma eternidade, irmão. Eu prefiro renunciar minha vida aqui, renunciar aos prazeres do mundo, renunciar a Satanás, renunciar a todo esse mundo e viver eternamente na glória com Deus. Meu Deus do céu, irmão, vale a pena. Enquanto nós tivermos 7 anos, pastor, bodas do Cordeiro, galardão, coroa, cada alma uma pedra na coroa, galardão, mansão celestial. Aqueles que foram decapitados, que morreram pelo Evangelho, irmão, você não tem noção do galardão que está preparado para esses homens. Cada vez, irmão, que você renunciou ao pecado, cada vez que você fugiu da mulher adúltera, cada vez que você fugiu de um copo de bebida, está tudo sendo anotado, irmão, no livro das obras. Cada vez que você renunciou, Deus está escrevendo a tua história. Cada vez que você suportou luta, suportou tribulação, acusação, difamação, peleja, obra de macumbaria, feitiçaria contra a tua vida, e você vai, o vento bate, você vai para lá, não cai, irmão, está tudo. Naquele dia Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, toda dor, irmão, vai passar. Não vai ter Covid, não vai ter reumatismo, não vai ter artrite, não vai ter câncer, AIDS, não vai, irmão, alabaxadarábia. Meu Deus do céu, vai ter uma glória, irmão. A Bíblia diz, preste atenção, irmão, a glória é tão boa, é tão grande, que se um homem normal, ele subir lá para ver aquela glória, irmão, vai ter um infarto fulminante. É por isso que nós temos que ter um corpo de glória para suportar, irmão. Porque se um homem pudesse entrar lá, ele morria, irmão. Vai morrer, vai um infarto com tanta alegria, com tanto gozo, que ele não vai aguentar, irmão. É o que Deus tem preparado. Meu Deus do céu. O dia trágico, irmão. A Bíblia diz, quando acontece isso, automaticamente as plantas começaram a produzir espinho, toxina. Os animais começaram a matar uns aos outros.
começou a haver erosão, destruição no planeta Terra. O pecado do homem afetou todo o planeta Terra. Nós herdamos uma herança. Paulo diz que nós temos uma lei nos nossos membros do nosso corpo. Essa lei, ela é contrária à lei de Deus. E ela milita. O que é militar? É guerrear. Ela guerreia contra a presença do Espírito Santo. Essa lei dos nossos membros, da língua, da boca, da mão, do corpo, dos órgãos, ela quer fazer o quê? Se satisfazer sexualmente, beber, fumar. Ela quer fazer tudo. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5, no 16 em diante, quando ele fala das obras da carne e o fruto do Espírito, não são opostas uma das outras. Aconteceu isso. Ele chama os três para uma audiência. Chama a serpente. Maldita serás de todos os animais selvagens, tu vai rastejar. Porém, inimizade entre você e a mulher e a descendência da mulher. E a descendência da mulher, tu vai ferir o calcanhar, mas ela vai pisar, esmagar a tua cabeça. Gênesis 3,15. Era a promessa do Mashiach, do Messias, do nosso Cristo. E ele veio. Ao homem ele disse: com o suor do teu corpo tu vai trabalhar. E tu vai penar nessa terra. Tu tinha tudo. A mulher com dores de parto tu concederá a luz a descendente. E o teu desejo será para o teu marido. Se você estudar a história dessas sentenças na humanidade, você vai ver. Acabou ali. Deus, ele tinha falado para o homem e para a mulher: dominai toda a terra, sujeitai, possuir. Eu te dou os animais selváticos para mantimento, os animais domésticos, os animais selváticos, as plantas, tudo. Sujeitai e dominai. Crescei e multiplicai. É por isso que o inimigo, escute isso que eu vou dizer. Satanás, ele é espírito. Ele não tem corpo. É por isso que ele precisa de um cavalo para usar, para fazer o mal. Ele precisa de um médium, de um filho de porco, porque filho de santo é eu e você. Amém? Para poder ser usado para fazer o mal. Onde já se viu Jesus fazer um feitiço para separar um casal? Mas Satanás faz para separar casal, para destruir a empresa do fulano, para separar aquele fulano, para fechar a igreja, para matar pessoas, jogando despacho na porta de igreja. Jesus não faz isso, irmão. O Espírito Santo não faz isso, irmão. Aleluia. Escute. Meu Deus. Quando acontece isso, Satanás ele não sente gosto da comida. Ele não pode tocar nas coisas. Então o que ele fez? Quando ele faz com que o homem peque, ele rouba a autoridade do homem, foi passada para ele. Quando você lê Isaías, no versículo Ezequiel 28, quando fala que Satanás ele debilitava as nações. Essa palavra debilitar, enfraquecer, é dominar, ele sujeitava as nações. Lembra de Jó no capítulo 1? Quem foi tocar em Jó? Quem foi, irmão? Satanás. Ele influenciou os amorreus e para darem contra os camelos, contra as coisas de Jó. Ou seja, o inimigo ele tem poder para influenciar pessoas, para pelejar contra outras pessoas e provocar morte, guerras. Ele tem esse poder. Jó capítulo 1. Satanás tem poder para tocar na finança das pessoas, como tocou na finança. Satanás tem poder para tocar e causar morte nas pessoas. Por quê? Porque essa autoridade foi dada para ele pelo homem quando o homem pecou. 2 de Pedro, capítulo 2, 19, diz assim a palavra: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque daquele, olha o texto, daquele que é vencido, essa pessoa se torna escravo. Quando o homem pecou, ele se sujeitou à servidão de Satanás e se tornou escravo do pecado. E Satanás, como ele ficou com o poder da morte e do inferno, então ele
dominava o ser humano através da sedução, do engano. Ele corrompeu os homens, ele fez aliança com os homens, ele corrompeu, ele criou doutrina de demônio, ele criou religião, ele afastou o mundo antigo da presença. É por isso que Deus chamou Abraão, é por isso que Deus chamou um povo e separou, deu aliança e ordenança para esse povo, deu mandamento. E nós somos descendência desse povo, nós somos descendência de Abraão pela fé, herdeiro de Abraão pela fé. Hebreus diz que ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Aleluia. Irmãos, aleluia. Escute, nós perdemos a nossa filiação, mas Deus, ele preparou tudo, irmão. Quando ele disse que da semente da descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, ele veio, irmão. Jesus, ele disse: eu vou descer da minha glória, Arábia, Candarábia, eu vou descer da glória, eu vou descer da majestade do meu conforto, eu vou para a terra, eu vou fazer o sacrifício. Aleluia. O cordeiro que era imolado e sacrificado, o sangue aspergido, porque sangue na Bíblia representa a vida. Era tipologia bíblica, representava Jesus. Lembra da Páscoa de Êxodo capítulo 12? Aquele cordeiro que era imolado, o sangue colocava no umbral das portas. Aquele sangue é o sangue da nova aliança. Quando ele levantou o cálice, ele disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele transforma a Páscoa do judeu em santa ceia do Senhor e faz uma aliança com o homem. Escute isso, eu vou terminar. Era preciso que o homem recuperasse a sua filiação. Aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Escute isso. Quando você lê aqui em Efésios, olha isso aqui. Olha o que ele fez. Versículo 2, Efésios 2. E vos vivificou, estando-vos mortos. Olha só, nós morrimos quando o pecado entrou no mundo. Nós perdemos a filiação. Nós estávamos destinados para a ira, para a destruição e para a condenação. Mas João 3,16 diz que ele, aleluia, amou o mundo de tal maneira, oh, aleluia, que enviou o seu Filho amado, para que a gente não perecesse, mas para que a gente tivesse a vida eterna. Olha isso aqui, igreja. E ele vos ficou, estando morto nos vossos ofensas e delitos e pecado. Versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos destinados para a ira, para a destruição. Pastor, então quer dizer que quem não aceita o sacrifício e se torna filho de Jesus, predestinado por Jesus, ele é filho da ira? Não tem. A Bíblia diz que só tem dois caminhos: o que conduz à vida e o que conduz à morte. O caminho tem dois caminhos: um largo, é espaçoso e muito ando por ele, e o outro é apertado e estreito. Por isso, queridos, nós éramos destinados. Quando a glória de Deus desce, Jesus completa o sacrifício. Olha o que acontece. Efésios 1, 13 e 14. Jesus chama os 12, instaura o evangelho, começa a dar os ensinamentos. Aí ele vai preparar o caminho, a verdade e a vida. E ele aponta que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai traçar um caminho de volta para Deus. E só há um caminho de volta para Deus: Jesus Cristo, como único intercessor entre Deus e os homens. Não há outro intercessor. Os homens, eles botam outros intercessores. As religiões, cada uma tem um Deus. Mas só o cristianismo você tem um Pai. Aleluia. E com o Pai você tem a herança. A tua herança ninguém toma. É tua. O único que pode
tomar a tua herança é a tua carne. A tua carne pode te levar para o inferno se você ouvir ela, se você andar nela. Por isso nós somos para andar no Espírito. Escute isso. Eu estou encerrando a mensagem. Aleluia, Deus. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: vós que estão aqui hoje, que ouvistes a palavra da verdade, Glória a Jesus. o evangelho da vossa salvação, tendo em Jesus Cristo foste selado com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor e o resgate da nossa propriedade. Me explique isso, pastor. Quando você recebe Jesus, se arrepende por ouvir a pregação da palavra, você confessa Jesus, o teu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo entra dentro de você. Aqueles espíritos malignos, eles saem. A tua casa é habitada pela presença do Espírito. É Ele que vai te arrebatar. Não é placa de igreja não, irmão. É o Espírito Santo da promessa. Alábia candarábia, calabaçô de candarábia. Por isso ele diz, Efésios 4:30, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Capítulo 26 de Efésios, de Atos, quando Paulo está no rei Agripa, ele diz que ele foi enviado para converter os gentios das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para a remissão dos vossos pecados. Atos dos Apóstolos, versículo 15 diante. Depois você lê. Paulo teve uma missão: pregar para o gentil e transportar o gentil das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E nós lemos nessa tarde que Ele nos predestinou para isso, para filhos de adoção. O caminho foi traçado. Por isso eu quero que você fique em pé nesse momento. Glória, glória. Aleluia. Maravilha. A Bíblia diz, escute isso, a igreja de Apocalipse, Filadélfia era uma igreja que não era quente e nem fria, ela era morna. Ela ficava em cima do muro. De segunda a sexta ela era crente. Quando era sábado e domingo ela ia para o mundo. Eu estou contextualizando, irmão. Eu estou usando a minha linguagem, tá? Estou contextualizando. Mas é assim, irmão. Nós não podemos entrar em cima do muro. Porque quando a trombeta tocar, você vai cair do muro. Assim como Paulo em Atos 9 caiu do cavalo. Paulo pegou carta do principal da sacerdote para perseguir o povo de Deus, irmão. Quando ele está indo no caminho de Damasco, ele vê uma luz e ele cai do cavalo. Aleluia. Todos aqueles que se levantam contra os filhos de Deus caem do cavalo, irmão. Eita.